Bem-vindos a mais uma apresentação dos resultados da Via. Lembra a todos que esse vídeo é disponibilizado juntamente com o material de divulgação para que amanhã seja realizada a videoconferência ao vivo somente para a sessão de perguntas e respostas. Começo apresentando os resultados alcançados em nosso 1P, ou seja, a venda de serviços e produtos do estoque da Via que são comercializados tanto no online quanto nas lojas. Esse slide mostra a importância da omnicanalidade e a complementariedade entre os canais, absorvendo diferentes tendências de consumo, o que nos permitiu atingir um GMV de 9,1 bilhões de reais estável sobre o ano passado. Esse montante reflete o GMV 1P online, que totalizou 3,5 bilhões de reais, teve uma redução de 10,6% em razão da forte base comparativa de 336% de crescimento nos últimos 2 anos. E mesmo assim, registramos ganhos de market share no 1P online, ou seja, apesar da desaceleração do mercado online, conseguimos ter uma performance melhor e aumentar a nossa participação. Já o GMV da loja física apresentou crescimento pelo terceiro trimestre consecutivo, somando 5,6 bilhões de reais. Esse avanço reflete não só o efeito da expansão de lojas, mas também o desempenho mesmo as lojas positivo, com aumento do fluxo e conversão. Ao longo do ano, fizemos 48 aberturas em todas as regiões do Brasil, sendo 75% em praças novas para a Via. Nesse trimestre, foram 16 inaugurações, incluindo a abertura de 5 lojas em Manaus, nossas primeiras no estado do Amazonas. E também, no TRI, encerramos 18 lojas de menor performance. Nesse slide, apresento a dinâmica da omnicanalidade 3P, que consolida a oferta de produtos de parceiro do Marketplace, além de serviços como logística e crédito. O GMV totalizou 1,1 bilhão de reais, com redução de 42% sobre o ano passado por conta da recomposição de mix do Marketplace, com menos sobreposição em categorias core do 1P, que possuem um ticket médio muito maior. Com isso, aumentamos o foco em categorias de cauda longa, com ticket médio menor, mas que funcionam de maneira complementar ao negócio e trazem maior recorrência do cliente na nossa plataforma. Exemplo disso é que o item mais vendido no terceiro TRI do ano passado foi um celular, enquanto desse ano foi leite em pó, o que reforça a aderência das nossas marcas para a busca de todo tipo de produto. Essa estratégia pode ser observada na diminuição do ticket médio, principalmente de cauda, que reduz 54% para R$ 215. Com isso, tivemos aumento no total de pedidos do 3P, puxado principalmente pela cauda longa, que cresceu 54% e já representa 2/3 da participação de pedidos. O sucesso dessa estratégia só é possível pela forte escalada que tivemos recentemente na plataforma, com ampliação de sellers para mais de 143 mil e sortimento para mais de 58 milhões de itens. É importante reforçar nossa visão de rentabilidade sobre o canal, que apresentou crescimento de receita para 132 milhões e que segue em break-even. Nesse slide, detalho um pouco mais dos resultados atingidos com a recomposição do mix no Marketplace. Tivemos uma expansão de 28% no número de clientes com compra de cauda longa, bem como uma frequência maior dessa categoria, em 19%. Consequentemente, isso se traduz em mais itens comprados por cliente no 3P, um avanço de 64% sobre o mesmo período do ano anterior. E quando observamos as categorias que estão sendo procuradas, isso realmente nos mostra a aderência das nossas marcas para todo tipo de sortimento. Como costumamos dizer, do alfinete ao foguete. Essa já é uma realidade na Via, com essas categorias trazendo complementariedade ao nosso negócio. Destaco alguns exemplos, como em alimentos, em que a recompra cresceu 20 vezes, assim como perfumaria, que dobrou o número de clientes recorrentes. Enquanto isso, na categoria livros, quadriplicamos o número de novos consumidores.
E o que temos feito é utilizar a omnicanalidade em prol da produtividade em todos os canais. O Me Chama no Zap está à disposição para os vendedores da Via, sendo uma poderosa alavanca de venda online assistida. Nosso vendedor pode ser tanto acionado pelo consumidor quanto fazer uma abordagem ativa, utilizando todo um apoio de inteligência artificial, que o ajuda com diversas análises de base de dados, como por exemplo, clientes que abandonaram o carrinho online, sugestão de possíveis produtos, entre outros. Esse é um diferencial que a Via possui e oferece também para os nossos sellers, fortalecendo parcerias importantes e complementares no nosso 3P. Na prática, nossa força de venda está impulsionando a performance da loja física, no 1P online e também do Marketplace. Já representa 30% do GMV do 1P online e 24% do 3P. E tudo isso tem deixado o nosso vendedor mais produtivo, com mais possibilidades em suas mãos. Com isso, os resultados têm sido um aumento tanto no GMV quanto na receita por vendedor, inclusive quando olhamos para o período pré-pandemia, quando o offline era mais representativo e o fluxo em loja bem maior. E as nossas marcas são ativos fortes para a Via, reconhecidas por milhões de brasileiros. Como resultado disso, a Casas Bahia foi eleita pelo 17º ano consecutivo a marca mais lembrada pelo consumidor no prêmio Top of Mind da Folha de São Paulo. E o reconhecimento e carinho que nossos clientes têm por nossas marcas acabam virando engajamento quando falamos em redes sociais. Aqui somos líderes, primeiro e segundo lugar quando mensuramos o número de curtidas, compartilhamentos e comentários, se comparado à nossa concorrência. Inclusive, somos um dos apps mais bem avaliados do segmento na loja da Google Play Store. E nada disso seria possível se não fosse pelas melhorias que temos implementado a cada trimestre. O foco é sempre no nível de satisfação do cliente e quando medimos pelo NPS, observamos a evolução em todos os canais. Agora, falo sobre os avanços logísticos que apresentamos nesse trimestre. A Via possui uma malha logística única, que compreende mais de 2,9 milhões de metros quadrados de lojas e centros de distribuição. E é por meio da omnicanalidade que conseguimos explorar ao máximo esse ativo e depender menos de terceiros. Com isso, a participação da malha própria nas entregas do 1P sai de 16% para 68%, o que se reflete em maior controle da jornada, menor custo logístico, melhor tempo de entrega e maior nível de satisfação do nosso cliente. E o nosso programa de serviços logísticos para o seller segue em contínua expansão. Iniciado no final de 2020 com o serviço de postagem, em 2021 passou a contar com coleta e drop-off e no primeiro TRI deste ano lançamos o Fulfillment. Apesar de recente, o programa já representa 43% das entregas do Marketplace, versus 6% no mesmo período do ano passado, contando ainda com forte crescimento de 715% no número de entregas. Destaco aqui que temos cada vez menos participação dos Correios na postagem, reduzindo de 82% no ano passado para 13% no segundo TRI de 2022 e agora 7% no terceiro TRI. E o nosso Fulfillment já participa com 20% do mix de entregas. E nossa infraestrutura logística está à disposição não somente dos clientes do 1P e do 3P da Via, mas também para clientes fora da plataforma, em uma abordagem as a service. Temos um Fulfillment multi-marketplace, sem restrições de exclusividade para o seller, no qual operamos a logística inteira para as vendas, tanto no nosso marketplace, como também para plataformas de outros players. Para o seller, é uma facilidade alocar todo o seu estoque em um único serviço de fulfillment, gerando menos complexidade, menos ruptura, o que aumenta o seu mercado endereçável vendendo em diversas plataformas. Também fazemos o transporte logístico para clientes que não são sellers no marketplace, mas que eventualmente já possuem seus canais de venda offline e online. E esse ano iniciamos o Full Commerce como mais um serviço mar aberto, ajudando o cliente em todas as fases do seu e-commerce, que passa do planejamento até o saque.
Esses são serviços em franco crescimento na Via, que geram incremento de receita e rentabilidade e que adicionam volume à malha, aumentando ainda mais sua eficiência. Agora, o André Calabró falará sobre os nossos avanços em soluções financeiras. Obrigado, Roberto. Olá a todos. Nesse primeiro slide, demonstramos os principais destaques da nossa plataforma de soluções financeiras, que segue em constante evolução dentro e fora do ecossistema Via. Nossa base de clientes teve forte expansão em relação ao ano passado, com crescimento de 20%. Alcançamos a marca de mais de 13 milhões de clientes que foram responsáveis por mais de 12,4 bilhões de reais em transações. Nossa carteira de crediário superou os 5,7 bilhões de reais, a maior carteira ativa do Brasil, com avanço tanto em loja quanto no CDC digital para PAY 3P. Uma outra novidade é que já iniciamos o piloto do nosso BNPL, o crediário para parceiros que não têm a possibilidade de realizar suas vendas de forma parcelada, além do cartão de crédito. Nessa modalidade, reforçamos o posicionamento do Bank e do nosso crédito em outros balcões fora do ambiente Via. No Bank, já produzimos 440 milhões de reais com o produto empréstimo pessoal e a carteira ativa já está em 243 milhões de reais. Além disso, já ultrapassamos 1,8 bilhão de reais de carnês pagos pelo app, representando aproximadamente 20% dos nossos recebimentos. Por fim, nossas parcerias com cartões co-branded geraram TPV de 5,7 bilhões de reais, emissão de mais de 290 mil cartões no trimestre e mais adiante trarei uma excelente notícia sobre a nossa parceria Casas Bahia Bradescar. Antes de detalhar a performance de soluções financeiras, trago uma visão dos principais indicadores macroeconômicos que também utilizamos para a definição de nossas estratégias e políticas de crédito. Como é de conhecimento de todos, nos gráficos à esquerda podemos notar a queda da taxa de desemprego nos últimos trimestres, atingindo o menor nível no período observado, e a recuperação da renda média do brasileiro. Importante também destacar que a queda da taxa de desemprego por faixa etária é mais relevante nos intervalos de idade em que concentramos a carteira do crediário e de empréstimo pessoal. Em termos de inadimplência, observamos que é mais acentuada no produto cartão de crédito e em percentuais bem menores para o setor do varejo. Esses indicadores nos deixam confortáveis para seguirmos nossa evolução dos produtos que detalharemos a seguir, com manutenção de inadimplência sob controle e incremento de rentabilidade para a companhia. O crediário é a modalidade de pagamento que o brasileiro já conhece há anos e que permite a realização do sonho de consumo, ainda mais que grande parcela da população de baixa renda não possui cartão de crédito ou limite disponível para fazer sua compra. Por causa disso, sua penetração é tão expressiva nas vendas offline, com aproximadamente 27% de participação nesse trimestre, e uma produção de 1,9 bilhão de reais. Esse tem sido um atrativo e diferencial que nos ajuda na expansão das lojas. Mais do que uma alavanca em nossas vendas, o crediário é um meio de fidelização e recorrência, com mais de 55% dos clientes voltando a comprar no crediário após o pagamento da última parcela. Embora iniciado há pouco tempo, o crediário digital continua avançando, com uma produção que aumentou 39% e foi de 229 milhões nesse trimestre, um recorde para o canal desde que iniciamos. Essa é uma modalidade importante para a inclusão de clientes na compra online e já penetra em 7% da venda do 1P online. Na venda do Marketplace, atingimos 3,5% apenas com 3 trimestres desde o lançamento. Essa tem sido uma forte alavanca de vendas que nos tem permitido alcançar praças que não possuímos presença física. Chegamos a 3.816 cidades nesse TRI, ou seja, estamos com uma cobertura de cerca de 70% dos municípios do país somente com esta modalidade. Nesse slide, compartilhamos os principais indicadores de nossa carteira de crediário, a maior do Brasil e que continua a crescer, atingindo 5,7 bilhões de reais, aumento de 17% em relação ao ano passado. Nossa perda sobre carteira foi de 5,8%, dentro dos patamares históricos, com inadimplência sob controle e com aumento inferior quando comparamos com outros players do mercado. Nossa taxa over 90 seguiu praticamente estável em relação ao reportado no último trimestre, o que refletiu em um índice de cobertura de 11,7%
inferior em 1,1 ponto percentual se comparado ao ano passado. Assim como em outros trimestres, apresento aqui os principais indicadores de crescimento do Bank. Em downloads, já somamos mais de 14 milhões e cerca de 6 milhões de contas abertas. Nosso TPV totalizou 4,6 bilhões de reais e as transações totais ultrapassaram mais de 9,4 bilhões de reais no trimestre. Ou seja, ambos indicadores mais que triplicaram em relação ao ano passado. E o Bank segue cada vez mais integrado ao varejo, seja nos ambientes de loja ou no online da Via. Exemplo disso é o volume total de transações realizadas em lojas para a compra de produtos, depósitos ou pagamentos, que somou 1,2 bilhão de reais. No e-commerce da Casas Bahia, superamos os 250 milhões de reais, fruto de uma experiência de compra com baixíssima fricção e complexidade. E os pagamentos de carnê pelo Bank superaram a marca de 1,7 bilhão, contribuindo para a redução de inadimplência de nossa carteira de crediário e também aumentando a recorrência de nossos clientes no app, que chegou a 21 vezes nos últimos 360 dias. Nosso empréstimo pessoal segue em plena evolução. Registramos recorde de produção nesse trimestre com 112 milhões de reais e um total produzido de 440 milhões de reais desde seu lançamento. Nossa carteira triplicou, saindo de 80 milhões de reais no mesmo trimestre do ano passado para 243 milhões de reais nesse TRI. Em termos de inadimplência, seguimos com bons indicadores de over 30, 8,9% no terceiro trimestre de 2022. Outra informação relevante é que já temos em média 30% de clientes que recontratam o produto, o que gera melhores índices de saúde para a carteira originada, além de maior fidelização e recorrência de utilização do Bank. E a grande novidade do trimestre é que lançamos nosso crediário para parceiros, as a Service, para além do ecossistema Via. Para os nossos parceiros é uma grande oportunidade de aumento de conversão de vendas para aqueles clientes que desejam pagar de forma parcelada, porém não dispõem de limite ou outros meios de pagamento para realizar a compra. Além disso, nossos parceiros estão livres de custos operacionais e não há risco de chargeback nessa operação. Desenvolvemos a solução que proporciona rápida integração e altos índices de taxa de aprovação, pois nossos algoritmos históricos de mais de 60 anos de crédito estão empregados nessa solução. Para os clientes, a contratação é simples e rápida. Basta acessar sua conta Bank e o crédito estará disponível. Essa solução permite que nossa oferta e jornada de crédito vá além do balcão Casas Bahia, expansão em nossa aquisição de clientes através da conta Bank e de novos parceiros B2B. Agora, vamos mostrar na prática como o Carnê Bank as a Service funciona. Na plataforma de vendas do parceiro, o cliente escolhe o produto que deseja, segue para a efetivação da compra e entre as opções de pagamento aparece o Carnê Digital Bank, junto às demais alternativas. Ao selecionar o carnê e finalizar a compra, aparece um QR Code que o cliente deverá visualizar pelo app do Bank. Ele seleciona a opção de parcelas que deseja e segue com a contratação do carnê. Nesse momento, para fins de segurança, o app faz um reconhecimento facial do cliente e a compra está finalizada. A partir daí, ele pode fazer a gestão do carnê pelo aplicativo e pagar as parcelas com o saldo Bank. Além do crediário e do Bank, uma de nossas principais fortalezas é a parceria de cartões co-branded que possuímos com dois dos maiores bancos privados brasileiros, o Banco Bradesco, na Casas Bahia, e o Banco Itaú, no Ponto. Nossos cartões são essenciais para viabilizar a realização de compra de produtos em nossas marcas, para aumento de recorrência e benefícios para nossos clientes, como em nosso programa VIP Casas Bahia, além da redução de nossos custos transacionais. Nossa estratégia, nos últimos anos, proporcionou que as vendas realizadas com cartões próprios tivessem um crescimento relevante, saindo de 7% e 12% para 15% e 18% em lojas físicas, e de 2,5% e 3,1% para 6% e 5,7% em nossos canais e-commerce. Assim, atingimos a importante marca de 3,5 milhões de clientes cartonistas e 5,7 bilhões de reais em transações nesse trimestre. Assim que assumimos a companhia em 2019, um de nossos focos principais foi aumentar consideravelmente a relevância de nossas parcerias em cartões co-branded.
Dessa forma, a participação em nossas vendas e de clientes com cartão Casas Bahia tiveram um crescimento expressivo, ao mesmo tempo em que nossa carteira de crediário também crescia. Essa evolução permitiu antecipar em 7 anos o volume de produção previsto para 2029 e assim renovar novas condições de nossa parceria vitoriosa com o Banco Bradesco. A partir dessa negociação, além de estender por mais 15 anos nossos vínculos, participaremos dos resultados no faturamento e teremos remunerações adicionais pelo atingimento de metas anuais da parceria. Este é mais um marco na evolução constante que temos realizado na Via. Estamos muito felizes com este momento e certos de que colheremos muitos frutos. Obrigado a todos e devolvo a palavra ao Roberto. Obrigado, Calabró. Vamos agora para alguns destaques sobre o que temos feito na Via em ESG, importante pilar que está atrelado a toda a estratégia da companhia. No terceiro trimestre, continuamos com nossa jornada de redução de emissões de CO2, evitando a emissão de mais de 26 toneladas. Também destinamos 800 toneladas de resíduo de nossas lojas e centros de distribuição para reciclagem por meio do programa Reviva e encaminhamos mais de 1 tonelada de eletroeletrônicos para descarte e reciclagem. Com a chegada da companhia à cidade de Manaus, a Fundação Casas Bahia investiu no apoio de 3 organizações sociais na região, como a Virada Sustentável, manutenção da cozinha solidária e acesso digital aos jovens. Também no terceiro trimestre, apoiamos 2 organizações com projetos de capacitação, empregabilidade e promoção da educação de estudantes em Pernambuco. Seguindo nosso plano estratégico de ESG, fomentamos a capacitação dos agentes de segurança e prevenção nos temas ligados à diversidade, promovendo também o letramento desse tema para a liderança regional de São Paulo e interior. Uma iniciativa que faz parte do planejamento e deverá ser implementada em todos os estados. Em setembro, realizamos a campanha Mês da Pessoa com Deficiência e concluímos a formação de jovens numa iniciativa de inclusão do BANC, em parceria com o Instituto Proa. Passa agora ao Padilha, que vai falar sobre os destaques financeiros. Obrigado, Roberto, e olá a todos. Os gráficos que apresentarei mostram o resultado operacional da Via, ou seja, excluídos os impactos trabalhistas do legado e outros eventos não recorrentes. Nesse trimestre, tivemos um impacto de desalavancagem operacional em razão da menor receita. Apesar de termos mantido a margem bruta estável, a margem EBITDA apresentou redução para 6,8%, ainda em patamar positivo. E por conta do aumento da Selic nos últimos 12 meses e do efeito nas despesas financeiras, registramos prejuízo de 135 milhões. Já na visão 9 meses, apresentamos 0,1 ponto percentual de melhoria na margem bruta, que juntamente com a diluição do SG&A, permitiu o aumento da margem EBITDA em 1,4 ponto percentual para 9%. Em valor, o EBITDA cresceu 14%, para aproximadamente 2 bilhões de reais. Em 9 meses de 2022, tivemos prejuízo de 33 milhões, pelo efeito do aumento da Selic anteriormente mencionado. Vamos agora detalhar as demais linhas de resultado nos próximos slides. Nossa margem bruta seguiu estável em 31%, mesmo patamar do ano anterior, refletindo principalmente um ganho em razão da maior receita de juros com o crediário, o que foi compensado pelo efeito da desalavancagem operacional observada no trimestre devido ao menor volume de vendas. Nesse slide, detalho as despesas do trimestre. As despesas totais com percentual da receita apresentaram aumento de 2,5 pontos percentuais. Esse desempenho reflete o impacto mencionado da desalavancagem operacional em razão de menor receita, a continuidade das melhorias do custo de aquisição de clientes, com menor necessidade de gastos em mídia paga e também o impacto do aumento da PDD, que acompanha o aumento da carteira de crediário, que expandiu 800 milhões para 5,7 bilhões de reais. O lucro líquido, além do efeito da perda de receita, reflete um resultado financeiro com impacto negativo de 4,8 pontos percentuais. Esse impacto tem origem no aumento da Selic, que gerou aumento das despesas financeiras em 319 milhões. Dessa maneira, registramos um prejuízo de 135 milhões de reais no período.
Agora apresento a evolução do fluxo de caixa. O consumo de caixa no trimestre se deu basicamente no capital de giro de 629 milhões de reais. No período, o fluxo de compras e vendas dos estoques teve uma inflexão ocasionada pela perda de receita e a renovação das compras. Porém, já no quarto trimestre, essa equação voltará ao normal. Os gastos com demandas judiciais trabalhistas foram de 259 milhões de reais, praticamente em linha com o trimestre anterior. E a monetização de créditos tributários totalizou 401 milhões de reais. Com isso, o consumo operacional foi de 682 milhões de reais e os investimentos somaram 167 milhões de reais, alocados em tecnologia e na expansão do parque de lojas, com inauguração de 16 lojas no TRI. Destaco aqui também, como evento subsequente, que renovamos por mais 15 anos nossa parceria com o Bradesco, que opera os cartões co-brand da Casas Bahia. Como parte do acordo, tivemos a entrada no caixa no valor de 1.750 bilhões de reais, como signing bônus e parcela de antecipação de comissões. Com isso, chegamos ao montante de 5,2 bilhões de reais de liquidez total pro forma. Sobre as demandas trabalhistas no trimestre, a saída de caixa somou 259 milhões de reais. Destaco que a quantidade de processos novos caiu 11% em relação ao ano anterior e que os pagamentos foram 134 milhões de reais a menos do que o ano passado, representando uma redução de 33%. Dessa forma, seguimos apresentando uma queda nos processos mais caros, passando de 28% para 21% do estoque. Nos 9 meses de 2022, tivemos uma saída de caixa de aproximadamente 900 milhões de reais, abaixo do guidance divulgado para o ano, que foi de 1,5 a 2 bilhões de reais. Assim, seguimos abaixo dos intervalos inferiores esperados para o guidance de 2022, tanto de despesa como de saída de caixa. Aqui destaco que seguimos executando o nosso plano de monetização de créditos tributários. Ao longo de 2022, já foram monetizados 1,2 bilhão de reais, sendo 401 milhões de reais somente nesse trimestre. Conforme demonstrado aqui, ratificamos nossa expectativa de monetização de 1,8 bilhão de reais em 2022 e de aproximadamente 2 bilhões de reais ao ano para os próximos anos. Conforme mencionado anteriormente, apresento a visão pro forma, incluindo o efeito caixa da renovação da parceria com o Bradesco. Nessa visão, encerramos o trimestre com uma posição de liquidez de 5,2 bilhões de reais, incluindo também outros recebíveis. Ressalto que esse montante é superior ao endividamento bruto de 4,2 bilhões de reais. E conforme demonstrado no gráfico de cronograma, não temos amortizações relevantes no curto prazo. Lembrando que 58% dos vencimentos devem ocorrer somente entre 2024 e 2029. Com isso, encerramos o trimestre com baixo patamar de alavancagem, com o indicador de caixa líquido e EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, ficando em 0,4 pro forma. Destacamos, por fim, que os índices de alavancagem seguem patamares inferiores aos nossos covenants financeiros e que temos uma posição saudável de estrutura de capital. Agora eu devolvo a palavra ao Roberto. Obrigado, Padilha. Nesse trimestre, a importância da omnicanalidade ficou evidenciada em cada unidade de negócio da Via, na complementariedade dos canais em um momento que a venda da loja volta a ter protagonismo, no ganho de market share online do 1P e avanço da estratégia de recorrência pela cauda longa do 3P, no aumento da produtividade dos vendedores e do back-office, no avanço da logística para atender clientes do 1P, 3P e as a Service, bem como o uso de nossas soluções financeiras como alavanca de receita e rentabilidade adicionais. Isso em um ecossistema vivo, em expansão, com cada um desses produtos, serviços e canais se fortalecendo e complementando um ao outro, e sempre trazendo o cliente ao centro da nossa estratégia. Nós temos certeza de que é essa estratégia que vai permitir destravar valor dos nossos ativos e atender o cliente da maneira como ele deseja, como, onde e quando ele quiser. Obrigado a todos, um forte abraço e nos encontramos na sessão de Q&A.